Irmãos, shalom, a paz e a graça. Nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra escrita no livro de Ezequiel. Se você tem a sua Bíblia, abra Ezequiel, no capítulo de número 7. Ezequiel 7. São 27 versículos, mas eu quero ler a partir do versículo 10. O versículo 10 diz assim: Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu aruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo e é chegado o dia. O que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. Ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Amém, queridos? Ninguém fortalecerá a sua vida através da iniquidade. Nós temos e vemos que Deus, quando estabelece um mundo e toda a raça humana, Deus coloca princípios para governar a raça humana. Dentre esses princípios, eu posso citar alguns, como a lei da semeadura, em que Deus estabelece que tudo aquilo que você plantar, que você semear, você vai colher. Não só este princípio, né, meu irmão? Mas Deus também estabelece outros princípios, que é o princípio do amor, que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, permanece a fé, esperança e amor, o maior deles é o amor, Deus, ele estabelece o seu amor como a coisa mais forte, que existe, O amor de Deus nos constrange, não é verdade? São princípios imutáveis. O amor, Deus rege esse mundo, esse universo todo através do seu amor. Outro princípio que nós também aprendemos, que foi dito por Jesus, que não podemos servir a dois senhores, ou servimos um e aborrecemos o outro. Não tem jeito de servir a dois senhores, precisamos ter um só Senhor, um só Deus para servirmos. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos mais um princípio, dentre muitos, que é exatamente esse que eu acabei de ler, que diz que ninguém fortalecerá a sua vida através da iniquidade, através do pecado, Princípio muito interessante, meu irmão? Tem aqueles que imaginam que a vida próspera é uma vida com muito dinheiro, muita fama, não é verdade? Um bom nome, boa aparência, visibilidade, poder absoluto
sobre os outros, de forma que ganha, que tem esse tipo de vida, né, por meio de meios fraudulentos, quer manter essa vida de fama, de dinheiro, né, de visibilidade, de poder, mas sim por meios fraudulentos, por meios escusos, né, por meios totalmente abjetos, né, sórdidos, e pensa que eles podem manter a vida desta maneira. Mas há um princípio, né, que ninguém se estabelece, prospera através da sua iniquidade. Às vezes muitos mantêm a sua vida com argumentos maquiavélicos que os meios justificam os fins. Pode-se usar o que for, mas venha ter uma vida de fama, de riqueza, não importa como. Importa que tenha. Mas quando nós olhamos o princípio de Deus, nós verificamos que não é desta maneira que se estabelece, que se fortalece, que se mantém próspero. Mas muitos acreditam que não importa o meio, se é roubando, se é destruindo, se é matando. Importa que eles tenham a vida, entre aspas, de fama, de riqueza, mas nós sabemos que isto não é a vida que Deus quer para nós. Por isso, nessa noite, eu venho diante dos irmãos a compartilhar esse momento em que os profetas se levantam para alertar reis que estavam tentando manter esse tipo de vida por meios fraudulentos, escusos, podres, né? No tempo do rei Jeoacás, no tempo do rei Zedequias, foram reis de Jerusalém. E por ser uma cidade fortificada, a soberba cresceu no coração daqueles reis. Eles se entregaram a outros deuses. Eles entregaram a vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida desregrada. E isso mesmo aborreceu o nosso Deus. Porque ninguém, não é alguém, ninguém estabelece a sua vida por meio do pecado, da iniquidade, da violência, da impiedade, da soberba, da prostituição, do adultério, do homicídio, da idolatria, da feitiçaria, das corrupções, tudo isso e mais. Ninguém se fortalece através disso, meu irmão, porque nós sabemos que há um princípio de Deus e não pode ser quebrado. Um princípio do eterno. Hashem, Deus, afirma: ninguém vai se estabelecer através da iniquidade. Então, meu irmão, devido a esse comportamento desses reis,
que queriam se estabelecer através desse tipo de conduta, de tipo de iniquidade, Deus então manda o juízo. E o juízo de Deus vem através de 3 coisas: peste, fome e espada. Peste, fome e espada. Você pode até conferir lá em Ezequiel 7, no capítulo 7, no versículo 15. Deus estabelece um juízo sobre Jerusalém, através da peste, da fome e da espada. Triste, meu irmão. Hoje, meu irmão, as nações caminham com os mesmos passos de Joacás, de Zedequias, de Manassés, e pensam que estão blindadas por ter uma economia sólida, por ter ouro, por ter aplicações em bolsa de valores. Essas nações constroem muros e pensam: nunca seremos atingidos com a fome, porque somos abastados. Mas só que querem estabelecer essa solidez, tendo como base a iniquidade. E não diferente daqueles dias, nós notamos que Deus, Ele entra com juízo diante dessa situação, diante de tanta violência, em nome da deusa democracia se mata, corrompe, prostitui e adultera. Em nome da liberdade, não a liberdade em Cristo, mas da liberdade construída pelos homens, estabelece a libertinagem, a desigualdade, a matança. E Deus, o Criador, meu irmão, o que tudo vê, Ele enxerga tudo isto. A quebra do princípio, que é: ninguém se estabelece, se fortalecerá pela sua iniquidade. Interessante, meu irmão, que diante disto, Deus então, Ele estabelece o juízo. Hoje nós temos aí algo que se chama coronavírus. Não existe, meu irmão, dinheiro que combata esse vírus. Algo invisível. Foi justamente o que aconteceu lá no tempo de Zedequias. Eles tinham ouro, tinham prata, tinham tudo. Mas se você for ler aqui em Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 9, no versículo 19, a partir do versículo 19 diz assim: jogaram o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo. Porque quando Deus fica enfurecido, nem ouro, nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer os seus desejos ou encher os seus estômagos. Ouro e prata
os levam a pecar. No versículo 20 diz: eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém a usaram para fazer ídolos. E continua assim: ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. E no versículo 21 diz assim: eu vou deixar que os estrangeiros os roubem, diz o Senhor. E foi justamente o que aconteceu com o rei Zedequias. História triste, meu irmão. No reinado de Jeoacás, antecessor a ele, Jerusalém tinha sido deportada para a Babilônia. Zedequias colocado no lugar pelo rei da Babilônia. Fez um voto de estar junto, submisso ao rei da Babilônia, mas se rebelou. Mesmo com o aviso do profeta, para que ele entregasse ao rei da Babilônia, o orgulho, a soberba entrou no coração de Zedequias. Ele quis estabelecer a vida através do pecado. E foi trágico. Foi o pior momento que Jerusalém viveu. Sitiada por meses, cortaram todo o suprimento daquela cidade. Jeremias relata que a peste, a fome intensificou naquela cidade a ponto das mães cozinhar, cozeram no fogo seus próprios filhos para comer, que a fome foi negra. Jeremias diz que até